Boa noite, minha gente. Sexta-feira, sextou com S de Santa Rita. Sextamos em boa companhia, na companhia dela. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao nosso 16º dia dos 22 dias com Santa Rita. Já estamos na reta final, faltando a última semana para completarmos esse compromisso de oração dos 22 dias com Santa Rita. Eu já estou bem cansada. Eu não sei vocês, mas eu estou bem cansada. Mas já estou com saudades. Boa noite, Valquíria. Boa noite, Flávio. Boa noite, Daniela. Boa noite, Charlene. Contem para mim como está o som e aí a gente já começa a fazer a nossa novena antes de eu chamar o Frei Maciel. Boa noite, Cris. Gisele, boa noite. O som tá ok, obrigada, Dili. Lohane, boa noite. Silvia também sempre está aqui participando. Rita Santana, Márcio chegou agora. Obrigada, Rita. Som está ok. Então vamos começar a nossa novena. Hoje nós estamos no 7º dia da nossa novena e justamente hoje nós vamos apresentar um pedido que muita gente aqui tem enviado para mim mensagens. Eu vejo aqui nos comentários quando sobem, né? As pessoas pedem sempre pelo emprego, né? Muita gente em busca de um emprego, em busca às vezes de uma mudança de carreira. Então hoje é esse dia, hoje é o dia de entregarmos esses pedidos. Tantas pessoas, né, que precisam de um emprego, que precisam de uma colocação no mercado de trabalho. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje mesmo eu postei, né? Acho que foi o dia de hoje que eu postei lá no Instagram sobre a entrada de Santa Rita no convento. A entrada de Santa Rita no convento foi este passo, né? De uma procura de uma colocação. Era o sonho dela, a vida religiosa, mas ele também nos representa essas pessoas que estão procurando uma porta que se abre, uma oportunidade de emprego, um concurso público, às vezes uma empresa, né? Querem empreender. Então, hoje, a nossa postagem lá da história de Santa Rita em 10 capítulos casa direitinho com a novena, com o tema da novena de hoje. Santa Rita de Cássia, ao buscar realizar o sonho para entrar no convento, teve o seu pedido negado durante 3 ocasiões, mas soubestes superar as negativas, até que as portas finalmente se abrissem. A vós apresentamos no 7º dia dessa novena de maio a Santa Rita nossos pedidos por emprego, oportunidades, por nossos empreendimentos ou daqueles por quem pedimos. Envia rosas do céu para abençoar as oportunidades que buscamos e que bênçãos em formas de pétalas possam cair sobre cada um de nossos planos e projetos, ou os planos e projetos daquelas pessoas que eu sei que vocês pedem aqui sempre. Em especial da nossa amiga Rita, né, que está planejando abrir um restaurante, também em especial do Márcio e da Cíntia, que também, né, tem empresa e como todo empresário no Brasil sofre, né, com as dificuldades financeiras, assim como qualquer empreendedor hoje, principalmente os pequenos. A Charlene também é uma empresária da área de mesa posta, então também entrego os negócios da Charlene. Desde que sejam esses planos e projetos, desde que sejam os caminhos que Deus escolheu. Nós, seus afilhados e afilhadas, seus amigos e amigas, acreditamos no poder da vossa poderosa intercessão junto a Deus, a quem pedimos por um emprego, aprovação no concurso, uma promoção, uma aposentadoria, entre outros.
Oração para todos os dias. Está na página 136 do livro de novenas a Santa Rita. Essa novena, a novena de maio, é a última novena do livro. A vós entregamos, Santa Rita de Cássia, por vosso testemunho de amor e disciplina na oração em todos os momentos da vossa vida, nossos pedidos para que possamos permanecer unidos a nosso Senhor Jesus Cristo, mas possamos entender que sem Ele em nossas vidas nada podemos, e só Ele poderá salvar-nos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A vós entregamos, Santa Rita de Cássia, Santa Pacificadora das Famílias, a Santa do Perdão, nossos pedidos para que possamos ser inspirados por vossa fortaleza de fé e na coragem que demonstrastes nos momentos mais difíceis de vossa vida. Intercedei junto a nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos superar os espinhos em nossos caminhos, sem deixar de acreditar no Deus do impossível, até mesmo nos momentos em que nos sentimos sós e abandonados, até mesmo nos momentos que as portas se fecham, até mesmo quando perdemos a perspectiva de que no final as coisas vão dar certo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A vós entregamos, Santa Rita de Cássia, nossas dificuldades familiares. Muitas pessoas vivem a realidade do desemprego, muitas pessoas vivem a realidade do não ter o que comer, não ter o que colocar na mesa, das dívidas que se acumulam. Pois fostes exemplo de paciência e de amor quando filha, esposa e mãe. E justamente nesses momentos que a paz falta. Ajuda-nos apresentando a Deus as nossas dificuldades familiares, os nossos problemas de relacionamento, as nossas mágoas, os nossos sofrimentos, as brigas causadas pela falta do emprego, da falta do dinheiro, e leva-nos pela mão nos momentos em que nos faltarem as forças. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A vós entregamos, Santa Rita de Cássia, marcada pelo espinho do amor, nos momentos que também precisamos carregar as nossas cruzes. E muitos carregam a cruz da falta do emprego, da falta de oportunidade, daquele emprego que a pessoa não cresce, que às vezes passa por humilhações, dificuldades de relacionamento dentro do emprego, de colegas difíceis, de chefes difíceis. Precisamos então entregar esses problemas como se fossem as nossas cruzes, assim como nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos a vencer nossos pecados, ajuda-nos a lutar contra as tentações que nos afastam de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora eu lembrei também das pessoas que têm que trabalhar com dores. Algumas pessoas têm as lesões, né, de esforços repetitivos e mesmo diante de seus problemas precisam trabalhar com dores, com doenças e às vezes enfrentar, né, um chefe que não gosta que falte, que vai fazer exames. Então vamos pedir por essas pessoas que também passam por essa situação. E aqui no final dessa parte da novena, eu recomendo às pessoas que leiam, que façam a ladainha a Santa Rita, que está na página 155. Você que tem o livro, depois que terminar a nossa live, abra a página 155. A ladainha ela é um pouco comprida, mas ela é uma ladainha muito bonita. Ela está na página 155, 156, 157 e 158. Então, leiam esta, façam a oração dessa ladainha. E quem não tem o livro ainda, pode colocar no Google, Ladainha Santa Rita, de preferência, né? Procure uma ladainha publicada por uma paróquia, por um santuário de Santa Rita de Cássia. Oração final. Senhor Jesus, hoje ao lado da nossa santa amiga no céu, Santa Rita de Cássia, apresentamos os nossos pedidos. E agora vocês podem apresentar os seus pedidos de oração. Enquanto eu tomo um golinho d'água aqui. Quem tiver interesse em comprar o livro, pode me procurar depois da live, mandar uma mensagem. Daqui a pouco também a Cintia coloca o meu WhatsApp da amada Ritinha. E assumimos o compromisso de fazer o bem, lutar como Santa Rita lutou pela paz e incentivar a unidade de nossas famílias e nossa comunidade. Para Deus fazer o impossível nas nossas vidas, nós também precisamos fazer os nossos possíveis. Então, nessa dificuldade do emprego, na dificuldade, às vezes, de conseguir uma oportunidade, de passar no concurso público, a gente precisa fazer a nossa parte, né? Você acha que, eu sempre brinco com isso, né? Mas é uma brincadeira. Mas assim, por um acaso, a Madre Superiora bateu na porta de Santa Rita e foi oferecer uma vaga para ela no mosteiro? Não, não foi assim. Santa Rita precisou lutar por esse sim e com muita força e com muita fé. Não foi fácil a vida de Santa Rita. E talvez por isso ela tenha conquistado tantos impossíveis. Que não sejamos devotos alecrim dourado, né? Que acha que tudo tem que vir na mão. Manda sobre nós o Espírito Santo, para que tenhamos sabedoria e discernimento em nossas vidas, a fim de que possamos ser exemplos de filhos, companheiros e companheiras, pais e mães, viúvos e viúvas e vocacionados. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E agora, né, nós terminamos então o 7º dia da novena que está aqui no livro, Novenas a Santa Rita de Cássia, Caminhos de Oração e Intimidade com a Santa dos Impossíveis. São 6 novenas que tem aqui nesse livrinho. Temos também um terço, temos o tríduo, temos a ladainha de Santa Rita, né? É o terço, tríduo e ladainha de Santa Rita, além das 6 novenas. Esse livro, por enquanto, está sendo vendido preço de lançamento, R$36, tá? Depois que passar da fase do lançamento, eu não sei se eu vou conseguir manter esse preço, porque não depende de mim, depende da editora. E quem quiser os 3 livros da amada Ritinha, Coroa de Santa Rita, 12 meses e o livro de novenas, estamos com a promoção. Se eu fosse comprar separado cada um, hoje vocês gastariam R$106, mas eu estou vendendo os 3 a R$100. Aí, para saber o valor do frete, tem que me mandar uma mensagem. Ou pelo WhatsApp, a Cintia já postou aí uma vez, ou então pela própria mensagem aqui do direct do Instagram, claro que depois que terminar a live. A Cintia postou de novo aqui, é 918640689. E eu vou chamar o nosso convidado, né? Senão ele me abandona. Deixa
ver se eu consigo achar ele aqui, porque às vezes, né, os nomes são difíceis. Ah, tá aqui. Frei, já não vi se ele já está disponível, mas eu já chamei ele. Aí, vamos baixar aqui. Olá, boa noite. Boa noite, Só Marcial. virar a E câmera aqui, sim, senão não dá certo, é né? verdade. Boa Tá noite, tudo meu bem? amigo. Que bom vê-lo aqui. Pela Boa primeira vez na Amada Riquinha, noite. né? A gente já se conhece há um tempo, mas é a primeira vez que fazemos essa live. Seja bem-vindo. Sim, boa noite, Kátia. Muito boa noite. Apesar de tanto tempo já conhecidos, agora é a primeira vez que estamos juntos aqui na live, né? Também muito boa noite para todo o pessoal que está acompanhando essa live. Que Deus abençoe. Deus abençoe Hoje a todos. uma seguidora me mandou a mensagem que você é de Rolândia. Sim, sou de Rolândia, norte do Paraná, Eu, natural de eu lá. sou de Guarapuava. Também do Olha, Paraná. Um que pouco mais bacana. frio, mas do Paraná também. Sim, sim, exatamente. Que bacana, que bom, que bom. E em Rolândia vocês também têm lá uma paróquia, né? Da ordem, não tem? Sim, em Rolândia nós temos a paróquia São Pedro Apóstolo e Nossa Senhora de Fátima. Acabaram de celebrar o dia da Virgem de Fátima, né? Uma grande festa lá para toda a cidade, né? Uma grande paróquia que nós temos lá. E o senhor está onde hoje? Hoje eu me encontro em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, a 400 quilômetros da capital. E o senhor trabalha onde aí? Eu sei que o senhor é do colégio. Sim, hoje aqui em São José do Rio Preto nós temos três trabalhos, né? Temos duas paróquias, uma paróquia Santa Rita de Cássia, a paróquia Santa Mônica e o Colégio Agostiniano São José. Então nós temos essas três frentes de trabalho e eu sou responsável direto pelo colégio, né? Nesse momento eu sou o diretor-geral do colégio e temos outros três frades, né? Nós somos em 4 frades aqui na comunidade e os outros 3 estão dedicados às duas paróquias. Nossa, deve ser um trabalho, porque ser diretor de escola é ensino médio, fundamental, fundamental 1 e 2, qual que é? É É tudo, tudo, meu Deus! é tudo, é tudo. Então, nós acolhemos as crianças desde a educação infantil, a partir dos 3 anos, até terminar o ensino médio, né? Então, o pessoal termina com 17, 18, mais ou menos. Então, todo esse tempo, nós estamos juntos com os nossos alunos. É Não, uma coisa é uma linda. tarefa, eu sempre digo, a educação é uma tarefa maravilhosa, mas assim, é para poucos, é como uma missão, é como a sua missão, né? Religiosa, o educar também é uma missão. Sim, exatamente, né? Nós agostinianos, nós entendemos a educação não simplesmente como um ato, né, de ensinar conteúdos, né? Porque eu até falo sempre, né? Ontem mesmo nós tivemos a missa em homenagem ao Dia das Mães e Coração de Nossa Senhora aqui no colégio, e eu estava até dizendo, né, em um momento durante a homilia, que só dar conteúdo da base curricular, qualquer pessoa pode fazer, qualquer escola pode fazer, né? Mas nós, enquanto colégio agostiniano, colégio católico, a gente tem uma missão que vai muito além, né? Claro, tem que oferecer um conteúdo de qualidade, de excelência, só que mais do que isso a gente precisa tocar naqueles corações dos jovens, né? Fazê-los crescer a partir dos valores da fé, do evangelho, dos valores agostinianos, principalmente da interioridade, né? Que é a base mais fundamental do nosso carisma, e assim a gente vai exercendo a missão, né? Não é apenas um trabalho ao qual nós nos dispomos com os nossos educadores, mas de fato é uma missão, né, de construir pessoas, né? A nossa missão enquanto educadores, ela se fundamenta muito dentro do humanismo de Santo Agostinho. Então a gente, acima de tudo, estamos preocupados em formar pessoas que tenham condições de responder a tantas situações, né, da nossa sociedade. Por falar em Santo Agostinho, quero confessar para o senhor, assim, a minha ignorância, porque eu não conhecia o então cardeal Robert Prevost, né? Não conhecia, acho que pesquisando, eu sempre sou curiosa, né? Então, jornalista, né? Então, eu devo ter pesquisado, assim,
cardeais agostinianos, e devo ter visto o nome dele, se é que ele não é o único, né? O senhor talvez deve saber melhor que eu. Mas a hora que foi anunciado o nome do Papa, eu fiquei numa sensação, e talvez muitos leigos também estiveram nessa sensação, de primeiro aquele susto, né, por ser americano, a gente fica, né, um pouco apreensivo, mas daí me deu um alívio, porque os comentaristas, não, porque ele tem dupla cidadania, serviu muitos anos no Peru, né, inclusive o momento que ele falou em espanhol, né, achei isso importante. Uhum. E quando ele falou, sou filho de Santo Agostinho, aí toda a apreensão, né, todo aquele sentimento assim de dúvida, de estranheza, eu diria, passou. Porque eu pensei assim, é agostiniano. E aí eu mandando mensagem para todos os três para confirmar se era agostiniano, e ninguém me atendia. Porque eu acho que para vocês foi como se o Brasil ganhasse a Copa do Mundo. Foi ou não foi? Não, foi muito melhor do que Copa. O que é Copa perto de ter um irmão que é Papa agora, né? E de fato ele não era uma personalidade conhecida dentro desse meio, né? Porque, inclusive, é interessante, né? Eu tenho falado para muitas pessoas nesses dias que a mídia, de uma maneira geral, ela quer trazer para a igreja o mesmo barulho da política que é realizada dentro da sociedade, né? Então, qual que é a política que a gente tem na sociedade? É uma política de disputa, de divisão, de barulho, de um contra o outro, né? De escândalo, de discórdia, etc. E a mídia, de uma maneira geral, claro, algumas poucas não, muito poucas, né? Geralmente mídias da própria igreja que não fazem isso, mas normalmente o que eles fazem? Eles pegam dois ou três cardeais que eles consideram, de acordo com os próprios critérios, consideram que são ultraconservadores. Pegam mais uns dois ou três que, dentro dos seus próprios critérios, consideram ultraprogressistas. Aí pega um cardeal ou dois que seja negro, um ou dois que seja asiático, e faz esse rebuliço todo, colocando um latino-americano, né? Então eles vão colocando. Aí depois que eles fizeram essas escolhas, que é uma escolha fundamentada apenas nas suas próprias cabeças, né? Aí eles mesmos colocam esses cardeais brigando entre si dentro de uma briga que nunca existiu, né? Dentro de posicionamentos que nunca existiram, né? E o Prevost, o Frei Prevost, agora nós tem que acostumar a chamá-lo de Papa, né? Leão XIV. Mas enquanto ainda cardeal, ele não representava nenhuma dessas loucuras da mídia. Ele não fazia, não tinha nenhuma dessas características que essa mídia maluca queria trazer, e por isso ele ficou do lado de fora, né? Ele ficou do lado de fora. Só que na igreja, o que eu costumo dizer é que em um conclave não existem candidatos, existem apenas os eleitores. E esses eleitores, eles vão de acordo com aquilo que Deus mover em seus corações e de acordo com aquilo que eles já conversaram previamente em todos aqueles encontros que aconteceram entre o enterro do último Santo Padre até começar o conclave, tem muitas assembleias gerais dos cardeais. E nessas assembleias eles vão discutindo, né, a situação do mundo, da sociedade, e vão também entrando em uma certa identificação com que tipo de personalidade deveria ter esse que poderia ser eleito, né? Então esses eleitores já entram com essa ideia, e lá eles vão eleger de acordo com o coração de Deus, né, iluminados pelo Espírito Santo. E o cardeal Prevost, ele não estava no meio dessa bagunça da mídia, só que estava nos planos de Deus, que é muito maior, né? E aí, quando ele foi eleito, e quando o cardeal protodiácono apareceu para poder anunciar que havíamos Papa, né? Habemos Papa, né? Que delícia ouvir aquilo, né? Aquele brado. E quando falou Roberto Franciscos, eu já comecei a gritar dentro da sala, né, da comunidade. Porque eu falei, o único cardeal que eu conheço, o Roberto Francisco, é o Prevost, que é o nosso, é claro, né? Não tem como, né? Então, naquela hora foi uma emoção muito grande, porque falou, puxa vida, né? Uma pessoa que eu conheci, que eu estive com ele muitas vezes, né?
muitas vezes. Ele foi nosso superior geral por 12 anos, né, do ano 2001 até o 2013, ele foi superior geral da nossa ordem, e por conta disso, ele esteve aqui muitas vezes no Brasil, também algumas ocasiões que eu estive em Roma, pude estar com ele, alguns encontros da ordem aqui na América Latina, nós estivemos também juntos, então sempre foi uma convivência muito tranquila de um irmão, né? É um irmão agostiniano, né? Apesar de possuir naquele momento um cargo de superior geral da ordem, né, governando a ordem nos mais de 50 países que nós estamos, era um irmão que sentava, que batia papo, que ria, que perguntava e, obviamente, que conduzia, né, a ordem. E aí, de repente, aquela pessoa que você conheceu, que esteve com ela tantas vezes, está lá no balcãozinho dando tchau. Ah, eu sou o Papa. Mas antes do conclave, passava pela sua cabeça que poderia haver essa possibilidade? Não, nós não esperávamos. Nós não esperávamos, inclusive porque eu, particularmente, eu sempre mantenho essa postura de que não tem candidatos, tem eleitores, né? Então, não temos qualquer condições de saber quem que poderá de fato ser eleito, né? Isso é algo que só está no coração de Deus e de mais ninguém. Então, todas essas perspectivas que a mídia coloca é simplesmente inútil, Especulações, né? né? Inexistentes, especulações inexistentes. E ninguém de nós esperávamos, né? Um ou outro torcia, claro, a gente torcia, eu também torcia, Sim. obviamente, né? Tinha até um dos nossos frades mais idosos, que mora em uma das nossas comunidades em São Paulo, ele afirmava que ia ser, que ia ser, que ia ser, É? e ganhou, né? Deu certo mesmo. Mas não era assim uma expectativa que sustentávamos para falar, não, ele vai ser, acreditamos, ele tem perfil. Não, é obra de Deus mesmo, obra de Deus. E o senhor falou que já teve a oportunidade de vários encontros com ele, de trabalhar com ele, de participar de eventos com ele. Como ele é no dia a dia? Uma pessoa, muito normal, né? Muito tranquila, né? É, não tem assim alguma coisa que eu possa falar. Até uma outra rede de TV, numa entrevista, perguntou, mas e aí, alguma coisa muito especial, destaque? Né? Porque para nós foi sempre um irmão. Então é uma pessoa. O que eu destaco da personalidade dele é uma pessoa muito próxima, então teve sempre muita proximidade a todos nós, e também com proximidade às pessoas dos lugares em que nós trabalhamos, né? Ele não vinha e ficava na nossa casa, recluso, falava só com a gente, né? Então, ele ia nas nossas missas, visitava as nossas obras e tinha sempre muita essa proximidade com as pessoas, né? Também é uma pessoa muito gentil, muito atenciosa, uma pessoa que ouve, sabe muito bem ouvir, né? Uma pessoa também bem humorada, né? Eu acho que já deu para Importante. perceber um pouco. Ele tem um bom humor, né? Ele brinca sempre, né? Sempre tinha alguma forma gentil e educada de fazer uma brincadeira, né? De ser descontraído, e o que leva a formar essa sua personalidade, né? Então sempre foi uma pessoa assim muito destacada por essa proximidade, por ser uma pessoa, né, um ser humano de muito fácil trato, né, de muita tranquilidade, muita simplicidade também, né, que mesmo sendo um, um cargo grande, esse que ele tinha dentro da ordem, ou depois como bispo em Chiclayo, depois como cardeal prefeito, né, de uma das prefeituras mais, de um dicastério mais importantes dentro do Vaticano, ele sempre manteve a mesma singeleza, né, a mesma tranquilidade, a mesma proximidade, né, então isso o faz pastor, É. né, o Eu faz acho que pastor. singeleza é uma qualidade que é bem evidente, assim, né? A gente está assistindo, né, pela TV, a gente percebe essa singeleza, né? Não sei, eu tive essa sensação. Algumas pessoas me perguntaram muito, né, durante esses dias, e tem uma certa falta de conhecimento mesmo da comunidade católica mesmo, e até os não católicos, né, que não entendem a diferença entre para você. Até me perguntaram se o senhor é da mesma ordem do Frei Jean, é da mesma ordem
do Frei Jean. A Sim. diferença entre os religiosos que fazem parte de uma ordem, como a de Santo Agostinho, e os padres, por exemplo, diocesanos, né? Qual que é essa diferença para que as pessoas entendam melhor e por que é tão importante um agostiniano estar nesse, né? Ter sido eleito papa, né? Porque assim, não, mas é um jesuíta, como foi o Papa Francisco. Por que é importante essa evidência para os agostinianos? Uhum. Eu entendo, né, que, primeiro de tudo, essa diferença, né, entre os padres, os freis religiosos ou padres religiosos e diocesanos, né? A diferença mais básica está que quando nós nos associamos dentro da ordem, nós fazemos parte de um estilo de vida muito peculiar, né? Então, nós, agostinianos, temos o nosso ritmo de vida, de oração, a forma de fazermos a nossa busca de Deus, vivemos sempre em comunidade, né? As nossas constituições não nos permitem viver em menos que 3 religiosos dentro de uma casa. O nosso ritmo de estudos, de formação, de espiritualidade, os trabalhos que nós exercemos, tudo isso está sempre vinculado dentro de uma ordem, e esse jeito de ser, que nós chamamos de carisma, ele tem algumas variações entre as diversas ordens, né? Então, o carisma da ordem de Santo Agostinho é diferente do carisma dos jesuítas, né? Que era o Papa Francisco, que é diferente do carisma dos franciscanos, que é diferente do carisma dos carmelitas, né? Todos são importantes para a vida da igreja, mas cada um vive à medida do carisma do seu fundador, né? Então, nós que somos de ordens religiosas, nós vivemos, né? Até alguma pergunta aqui sobre os votos, nós fazemos os votos, né? A nossa vida religiosa, ela de fato tem o seu momento oficial quando nós professamos os votos, que são de pobreza, castidade e obediência, e sempre segundo a regra e na ordem de Santo Agostinho. E depois os que pertencem às outras ordens, às outras congregações, também fazem os seus votos, né? Algumas congregações têm um voto a mais, um voto diferente, como, por exemplo, de obediência ao Papa, de permanência no mosteiro, no caso dos monges, né, que vivem em clausura, mas são sempre esses 3 votos que nós professamos, né? Enquanto que os padres diocesanos, que também nós chamamos de padres seculares, eles não estão unidos a uma ordem ou a uma congregação. Eles se associam a uma diocese e eles vão viver, vão se formar no seminário daquela sua diocese, e eles vão ter, depois da sua ordenação sacerdotal, uma vida que é mais independente, né? Então, eles vão ser submissos ao seu bispo diocesano, vão responder a ele com toda a obediência, vão fazer os trabalhos, né, com que fazem, principalmente, né, o trabalho dos padres diocesanos, o principal deles é do cuidado das paróquias, tem algumas outras coisas também, mas o principal é o trabalho nas paróquias, né, conduzir as paróquias, e fazem isso muito bem, né, sem dúvida nenhuma, né? Às vezes as pessoas até ficam achando que tem uma certa rixa, uma certa disputa entre diocesanos e religiosos, besteira, não tem nada disso, né? Eles fazem muito bem o que eles fazem e vivem de acordo com aquilo que Deus os chamou, que é o mais importante de tudo, e nós fazemos bem aquilo a que nós fomos chamados, de acordo com aquilo que Deus nos chamou, né? Então, nós temos a obediência ao bispo apenas no que se trata de questões pastorais. Enquanto que um padre diocesano tem a sua obediência total ao bispo, enquanto a sua vida, onde ele vai trabalhar, o que ele vai fazer, qual que vai ser a missão dele, onde ele vai morar, se vai ser pároco, se vai ser vigário, se ele vai ter alguma outra coisa, algum trabalho dentro da cúria, por exemplo, se vai trabalhar no tribunal eclesiástico, essas coisas, tudo é o seu bispo quem toma as decisões. Enquanto que nós, religiosos, principalmente pertencentes a uma ordem, nós só devemos ao bispo, né, a obediência em relação às questões pastorais que são estabelecidas na diocese onde nós estamos, né?
Agora, aonde a gente vai morar, que missão nós vamos ter, o que que nós vamos fazer, com quem nós vamos morar, né? Então, tudo isso, nós temos um superior, né? Que é o superior provincial, que nós chamamos, que decide. E estamos também, né, sob a tutela do superior geral, né? Porque o superior provincial, ele governa uma porção da ordem, né? Um pedacinho nos países onde estão, e o superior geral ele governa a ordem toda, né? Então, se o superior geral, né, achar que precisa de algum frade em algum outro lugar, né, ou ao lado dele, onde ele estiver, ele chama aquele frade também, né? Então, a nossa obediência ela é dada pastoralmente ao bispo, enquanto o governante daquela diocese. Então, pastoralmente, nós damos ao bispo esta obediência, mas a nossa vida ela é obediente e determinada pelos superiores próprios da ordem. Entendi. Quando o senhor fala, né, da ordem agostiniana, a ordem de Santo Agostinho, muitas pessoas conhecem Santo Agostinho, né? Eu conheci Santo Agostinho lá na faculdade, porque quem estuda na área de humanas, né? Eu fiz comunicação, você passa por Santo Agostinho em algum momento. O pessoal da área do direito passa muito por Santo Agostinho. Quem foi Santo Agostinho? Uma das coisas que me chamou a atenção, que eu tenho lido muito sobre Santo Agostinho nos últimos meses, desde que eu me tornei, na verdade, divulgadora da devoção de Santa Rita, né? Mas o que me chamou a atenção de Santo Agostinho é a mesma sensação que eu tive. Eu fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-doutorado, mas havia um vazio, uma ausência, como que eu vou dizer? É como se fosse uma coisa, é como se eu não desse importância para aquilo. E aí eu entendi, lendo, né, Santo Agostinho, dessa ânsia que ele tinha, né? Ele teve, até comento que ele teve uma vida pregressa antes da conversão, que ele também sentia isso, né? Essa falta, essa ausência. E aí o símbolo do coração transpassado, né? É uma flecha, né? Pela Sim. flecha. Então, tudo isso me chamou a atenção de como talvez a dificuldade que ele teve também eu tive, né? Das perguntas que se fazia que eu também não encontrava resposta. E eu passei a encontrar depois que eu encontrei essa missão de divulgar a devoção de Santa Rita. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho de Santo Agostinho, do carisma. Eu sei que a live dá para falar 3 horas de Santo Agostinho, mas para entender um pouco, quando a gente fala em Santo Agostinho, quem é este homem que viveu há tantos anos, mas há tantos anos atrás? E ontem mesmo eu estava lendo um texto dele que é assim, de agora. Parece que ele está vivendo a nossa realidade. Então, quem foi Santo Agostinho? Sim, é uma pergunta bem ampla, né? Então eu vou tentar primeiro resumir, eu vou resumir muito, 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 muito resumido a vida de Santo Mas Agostinho e depois depois o eu senhor falo um assume o pouco compromisso sobre de nós fazermos outras lives falando mais sobre quando Santo Agostinho. quiser. Vamos que vamos. Vamos sim, com certeza. Então, muito resumidamente, quem é Agostinho? Agostinho é um homem que nasce no norte da África, numa cidade que se chamava naquele tempo Souk Aras, né? Desculpa, hoje se chama Souk Aras, né? Quando ele nasceu se chamava Tagaste, no ano 430. Você viu que eu estou trocando todas as coisas, No né? 430 foi quando ele No morreu. ano 354, né? Agostinho, então vamos recomeçar a tudo aqui para não embaralhar a cabeça dos nossos amigos que estão conosco na live. Agostinho nasce no ano 354 em Tagaste, no norte da África. E vai morrer depois na cidade de Hipona, que é próximo também a Tagaste, também no norte da África, no ano 430. Então, Santo Agostinho ele era filho de Santa Mônica, uma cristã muito fervorosa. Ela era uma mulher africana da etnia berbere e de um cidadão romano chamado Patrício, né, que não era cristão, vinha das religiões pagãs, né, das religiões romanas, e aí já começava uma grande disputa, né, porque Mônica sempre rezando e querendo trazer Agostinho para a fé cristã que era extremamente E nascente, né, perseguida. fazia muito pouco tempo. A perseguição oficial tinha acabado no ano 313, né, quando Constantino dá aos cristãos a liberdade de culto. Então aí só que terminou
a perseguição, e aí que começou a ser sistematizada a doutrina católica, né? Então fazia muito tempo, muito pouco tempo que Agostinho tinha nascido no meio desse cristianismo que estava ainda crescendo, né? Era um bebê, né, o Sim. cristianismo, era um bebê quando Agostinho nasceu. E ficou nessa disputa entre Mônica, que queria torná-lo cristão, e Patrício, que queria formá-lo dentro dos padrões de um cidadão romano, principalmente pelo estudo, né? Então, dentro disso tudo, houve essa disputa sempre. Agostinho se desviou completamente do caminho que a mãe desejava, Santa Mônica, que a fez rezar 32 anos até a sua conversão, mas antes de se converter, Agostinho teve um caminho completamente distante de Deus, né? Na prostituição, nas bebidas, buscando, dentro dos estudos, também se satisfazer. E até o momento em que ele, aos 19 anos, ele lê um livro de Cícero chamado Hortêncio, é um livro que se perdeu na literatura, infelizmente. Era um livro da literatura grega que fazia um apelo à busca pela verdade. Né? Isso é a única coisa que nós sabemos do livro. É o nome, o autor e sobre o que tratava o livro, porque Agostinho deixou registrado nas Confissões. E a partir da leitura desse livro, então Agostinho falou, é isso que eu quero encontrar, e não sabia. Então ele percebeu que ele queria se encontrar com a verdade, que essa verdade era a única coisa que poderia satisfazê-lo, porque ele era extremamente inteligente e ele tinha condições financeiras muito maior do que a grande maioria das pessoas na sua época, principalmente por conta do seu pai e amigos do seu pai que financiavam seus estudos, mas nada disso o preenchia. E quando ele lê esse livro, que apelava pela busca da verdade, então ele fala, é isso que eu quero. Só que ele ainda não sabia o que era isso. E ele continua a sua busca para tentar descobrir onde estava essa verdade. Ele passa por 11 anos por uma seita chamada dos maniqueus. Ele se une a uma mulher sem um matrimônio, tem um filho que se chama Deodato. Ele continua levando a sua vida, né, de bebedeira, de estudos. Ele foge da sua mãe, né? Ele achava que a mãe, Eu você li esse sabe como capítulo, que eu é, né? chorei de dar risada, achei muito engraçado, como mãe. É engraçadíssimo, né? Porque olha só o que Agostinho fez para fugir da mãe dele. Primeiro, ele soube que em Roma pagavam bem, ele estava ainda no norte da África, o norte da África ainda era parte do Império Romano naquele tempo, e a capital do Império Romano estava em Milão, mas Roma era uma cidade importantíssima dentro do Império. Aí Agostinho planeja fugir do norte da África, fugir de sua mãe. Então ele vai até próximo ao porto, né? E a mãe dele fala: "Ô, onde você está aí?" Né? Fala: "Não, eu vou ali visitar uns amigos e tal." E ela vai atrás, né? Aí o que ele faz? Ele chega perto do porto, encontra uma capela, deixa a mãe dele rezando na capela, fala: "Então a senhora fica aí, que aí depois eu volto e te pego, a gente vai." E Mônica fica lá rezando, e Agostinho entra no navio e vai embora, né? Vai embora para Roma. Mas Agostinho, coitado, né? Ele pensou que com isso ia dar o golpe na mãe. Passou um tempo, Mônica estava em Roma também e tinha encontrado Essa é ele, das né? minhas. E ela não deixou Agostinho, ela foi atrás, né? Ele quis enganá-la, mas ela vai atrás dele lá em Roma. E depois de um tempo em Roma, que não deu certo, ele professor lá, porque ele disse que tinha bons estudantes, mas, apesar desses bons estudantes, quando chegava a época do pagamento, todo mundo dava o calote e desaparecia, né? Parece que os tempos mudam, mas as pessoas Não. não, né? Então, Agostinho foi vítima de muito golpe de caloteiro, estudante, que hora de pagar as contas, eles iam embora. E por meio de um amigo que ele tinha, quando ainda ele estava no maniqueísmo, essa seita dos maniqueus, um amigo dele que tinha influência na corte imperial, conseguiu para ele uma entrada nessa corte a ponto de ele se tornar o chamado orador do império. O que era o orador do império? Dentro daquilo que Agostinho tinha escolhido, né, como profissão, hoje nós rezamos, né, pelas pessoas que estão, né, desempregadas e tudo mais, e esse era o máximo que alguém
dentro da sua profissão enquanto professor e retórico poderia alcançar. Por quê? Aí ele relata também nas Confissões, né, que uma das suas funções era de, nas grandes solenidades do império, tecer os elogios ao imperador e à corte imperial. A isso ele vai chamar de vendedor de tagarelices. Ele fala assim, né? Tornei-me um vendedor de tagarelices. Por quê? Aí ele continua complementando, dizendo, né, que ele falava mentiras apenas. Então a pessoa de quem ele falava sabia que ele estava mentindo, ele sabia que estava mentindo, e quem ouvia também sabia que estava mentindo, mas no final todo mundo aplaudia, né? Não, não Então, estamos longe disso isso, também. não, não estamos longe disso, absolutamente nada, né, longe disso. Então, Agostinho continuou extremamente insatisfeito com isso, com esse cargo, apesar de ser o maior reconhecimento que ele poderia ter na sua profissão. Mas em Milão, ele teve o conhecimento de uma pessoa chamada Ambrósio, que se tornou bispo de Milão. E naquele momento, o cristianismo ele era tido como uma religião para as pessoas incultas. O cristianismo, o catolicismo, ele era entendido para uma religião para as pessoas, vamos dizer o português claro, né? Uma religião para gente burra, para gente que não tem entendimento, para gente que não tem intelectualidade. Então era desprezado, né? Uma pessoa que se professava católica, ela era desprezada, né? Então era sempre as pessoas mais pobres, né? Então tinha, na linguagem de hoje, sofriam muito bullying, né? Por serem cristãos católicos, né? E Agostinho fica sabendo de Ambrósio. Ambrósio era um homem extremamente inteligente. Ambrósio era uma pessoa tão importante dentro do Império Romano que havia sido governador de uma determinada porção do Império, e Ambrósio se converte, se torna sacerdote, depois se torna bispo, era bispo em Milão, e essa história não cabe na cabeça de Agostinho, né? Ele fala, como que é possível, né, que Um uma homem tão pessoa, inteligente. né, um homem tão inteligente, com essa fama, que foi governador de parte do império, agora virou cristão católico e é bispo. E mais, ele ficou sabendo, né, que Ambrósio pregava, né, e que suas pregações eram muito profundas e muito bonitas. E Agostinho falou, vou ver o que é isso, né? Então ele começa a frequentar a Catedral de Milão para ouvir os discursos de Ambrósio. Não porque ele se interessava pela fé, mas porque ele se interessava pela forma do discurso, né? Então ele falou, já que esse cara é tão inteligente, tão importante, virou bispo, eu vou ver o jeito que ele fala. Então, quem sabe eu aprenda alguma coisa também com ele e fale até melhor do que eu já falo. Só que aí que Deus fisgou Agostinho, né? Porque Agostinho começou indo e frequentar essas missas, e naquele tempo, por ele não ser batizado, como todos os outros não batizados, eles não participavam da missa inteira, participavam apenas até o momento da homilia, e depois eles tinham que sair. De fato, eles nem entravam na igreja inteira, né? Eles ficavam até o lugar que chamava átrio, e do átrio eles acompanhavam a homilia, e depois que terminava a homilia, eles iam embora, né? E Agostinho começou a frequentar essas homilias de Ambrósio, e aí eu disse que Deus o fisgou, porque primeiro Agostinho estava preocupado apenas com a forma e com a beleza, né, do seu discurso. Só que depois ele começou a prestar atenção também no conteúdo. E ele começou a falar, mas eu acho que ele tem razão. Isso é verdade. Ele está certo. E até que chegou um momento que ele falou, eu estava convencido de que a verdade que eu buscava é Cristo, e essa verdade estava na Igreja Católica, né? Então chegou um momento, né, que ele falou, isso tudo que eu estava buscando esse tempo todo, do lado de fora de mim, está dentro do meu coração. E essa verdade que eu sempre busquei, essa verdade que eu li no livro de Cícero, essa verdade é Jesus Cristo, é o Deus dos católicos, essa verdade está na igreja.
E isso foi muito difícil para ele, né? Porque a partir daí ele começou uma luta interior muito profunda, né? E ele dizia assim: eu quero, mas não quero. Uhum. Porque conscientemente ele queria, mas os seus sentimentos não permitiam. Ele sabia racionalmente que a verdade e a fé que ele procurava estava em Jesus Cristo na Igreja Católica, mas os seus sentimentos têm até uma expressão muito engraçada que ele coloca nas confissões, que é porque era como se ele dialogasse consigo mesmo, né? E essa parte ainda obscura dele dissesse: você vai nos deixar? Olha, se você nos deixar, você não vai mais poder fazer isso, você não vai mais poder fazer aquilo, que eram os pecados que ele carregava, né? Então ele ficou numa luta que ele chama até de tempestade interior, porque ele estava consciente, convencido e convertido intelectualmente da verdade que era Jesus Cristo e que estava na igreja, mas ele estava ainda completamente apegado ao que ele chama de coisas terrenas, aos prazeres da carne, que ele chama também assim nas confissões, né? E foi a grande luta de Agostinho, né? Então a conversão de Agostinho, quando a gente lê no livro das Confissões, que ele fala de ter ouvido uma voz que chamava, toma e lê, de ter pego a Bíblia e aberto na carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 13, não foi uma coisa instantânea, automática. A sua conversão foi um processo muito grande, recordando desde os ensinamentos da sua mãe, lá ainda no norte da África, passando por esse momento de busca pela verdade na seita, nos filósofos, etc., para culminar nas pregações de Santo Ambrósio, onde ele encontra a verdade. E ele se converte intelectualmente, mas não se converteu ainda totalmente. E essa conversão total é quando ele lê aquele último apelo de São Paulo na carta aos Romanos. Vivamos em pleno dia, não mais em orgias, devassidão, bebedeiras, libertinagem, mas revestivos do Senhor Jesus. Então, quando ele lê esse trecho da carta aos Romanos, ele fala isso, né? Aí ele diz que se dissipou do seu coração as trevas e foi invadido por uma luz. Aí que ele tem aquela lindíssima passagem das Confissões que ele fala: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tão tarde te amei, eis que estavas dentro de mim, eu fora e por fora te buscava e me lançava sobre as coisas tão lindas que tu criastes, né? Aí ele fala, né, sobre a luz que brilhou e ele enxergou, sobre a voz que chamou e ele ouviu, sobre a fragrância que foi exalada e ele aspirou e desejou pela paz, né? Então, esse é o grande momento da beleza, né? da conversão de Santo Agostinho, que depois ele segue muito à risca, né? Aí ele abandona tudo, volta para o norte da África e começa a vida religiosa agostiniana, como nós conhecemos hoje, né? Depois se torna sacerdote, se torna bispo em Hipona e vai morrer aos 76 anos de idade lá na cidade de Hipona, onde era a sua sede episcopal, né? Então, de maneira extremamente resumida, essa é a vida, né, de nosso pai, Santo E eu Agostinho. fico imaginando a alegria de Santa Mônica conseguir 33 anos de lágrimas, mas 32, né? Mas consegui. Eis uma mulher que é exemplo para toda mãe que busca a conversão do seu filho, da sua filha, né? E olha, Kátia, é interessante porque Agostinho também relata isso nas Confissões. Disse que a sua mãe falou que Deus tinha lhe dado muito mais do que ela tinha pedido. E tanto que quando eles estão voltando, saindo de Milão, saindo da Itália e voltando para o norte da África, na cidade de Ostia, Ostia Antiga ou Ostia Tiberina, como nós temos hoje, ela adoeceu e morreu ali. Só que antes de morrer ela falou: olha, eu não espero mais nada dessa vida, porque a única coisa que eu vivia era para te ver católico, Que né? bonito E isso. ali ela morreu, né? E ficou ali mesmo, né? O seu corpo foi sepultado ali hoje, seu corpo está na igreja de Santo Agostinho, em Roma, mas ali ela entendeu que terminou a missão dela, E o né? pai E ela dele se não converteu? sabe. O pai dele sim se converteu, né? Patrício também se converte já no fim da vida, né? Tinha também um costume entre os romanos principalmente de deixar para se batizar só quando eles percebiam
sabiam que já estava perto da morte, mesmo aqueles que já estavam tentando se converter, porque naquele tempo a gente não tinha também o sacramento da confissão como a gente tem hoje, Sim. né? Se confessava uma única vez, né? Apenas, se confessava publicamente uma única vez, né? Então o batismo era o remédio da salvação, Entendi. né? E então muitos deixavam para se converter e para se batizar já nos seus últimos dias. E Patrício também, ele se converte e se batiza nos seus últimos dias, mas também alcança a salvação pela oração, pelo trabalho também de Mônica. Frei E é muito Maciel, bonito e isso. Santa Rita e Santo Agostinho, né? Aonde na vida de Santa Rita, é claro que Santa Rita foi uma monja agostiniana, mas nós vemos muito do carisma agostiniano nos próprios ensinamentos que Santa Rita nos deixa. Sim, bom, Santa Rita, a nossa querida irmã Rita, também agostiniana, ela viveu o carisma e a espiritualidade da ordem de uma maneira muito intensa, né? A cidade de Cássia tinha já o mosteiro dos freis, tinha também o mosteiro das monjas, eram os lugares que ela frequentava, né? E ela sempre teve esse desejo, ela sempre teve um amor muito grande por Santo Agostinho, que era o seu padroeiro, né? Juntamente com São Nicolau de Tolentino e São João Batista, eram os padrinhos, né, de Rita. Então ela já cultivava dentro de si esse espírito, né, que se demonstrava inclusive antes de ela tornar-se religiosa, né, em todos os percalços da sua vida, né, do seu casamento, da sua viuvez, da sua juventude, de tantos outros sofrimentos, ela sempre se mostrou essa pessoa da busca da unidade, de um coração inquieto, literalmente, né? É o que é o nosso lema, né, enquanto agostinianos, ter um coração inquieto, né, que é o que Santo Agostinho falava, inquieto está o nosso coração e não repousará enquanto não descansar em vós, Senhor. Então ela tinha esse coração da inquietude, da busca de Deus, do amor, do desejo de paz, do desejo de união. A gente sabe, né, que ela quem pacifica as famílias da cidade, de todas as guerras e vinganças e o ódio que existia entre as famílias, ela quem faz a pacificação das famílias, trazendo a paz para a cidade, né? Então ela sempre teve esse coração da pessoa que não queria descansar enquanto não descansasse unicamente em Deus, né? Ela trazia essa marca muito profunda, né, do carisma agostiniano, uma beleza, uma beleza. Frei Maciel, quase terminando agora nossa live, né? Porque hoje é sexta-feira, o senhor deve estar cansado depois de uma semana, e foi uma semana extenuante de trabalho, dando muita entrevista, que Muito. eu sei. Sim. Esses dias me perguntaram, e até uma pessoa que eu acho que não é católico, né? Ela disse, por que você escolheu Santa Rita como sua santa de devoção? Uma mulher tão diferente de você, que viveu há tantos séculos. Tem santas mais, né? A pessoa que dizer mais contemporâneas, mais próximas da sua realidade. Aí eu fiquei Sim. pensando, mas será que Santa Rita era tão diferente mesmo? Os problemas dela, provavelmente diferentes dos meus, alguns, né? Não havia saúde, saúde precária, situação. Mas muitas das situações que Santa Rita viveu, uma mulher, um homem hoje vive no seu dia a dia. Problemas familiares, de relação de pais e filhos, de marido e mulher, problemas de portas de emprego que não se abrem, oportunidades de trabalho, como a gente estava falando no início aqui da novena. E aí eu gostaria, né, a partir da sua perspectiva sobre Rita, né? O que Santa Rita nos deixa de mensagem no mundo que a gente fala de inteligência artificial, machine learning, que falamos de tantas inovações na saúde, na ciência, mas que a gente ainda se agarra nessa mulher tão simples, tão comum, mas que fez coisas extraordinárias. Qual a mensagem que o senhor deixa para nós que Uhum. somos devotos e devotas de Santa Rita? O senhor é devoto de Santa Rita? Eu, eu tenho que confessar uma coisa aqui, talvez os nossos amigos não gostem muito. Eu sou devoto de Santa Rita, sim. Uhum. Fui pároco de uma igreja, uma paróquia Santa Rita em São Paulo, por quase 5 anos, na periferia de São No Parque Paulo. Novo Mundo? Eu tenho um amor grande por ela, isso no Parque Novo Mundo, né? Aqui nós temos a igreja Santa Rita. Amanhã eu rezo, né, a missa da novena aqui na nossa paróquia. Então ela é maravilhosa, né? Mas eu também tenho uma outra santa de devoção que é também agostiniana, Ah, que se chama Santa Clara da Cruz de Montefalco.
também uma religiosa agostiniana bem do comecinho da nossa Vou ordem, pesquisar né? Que ela sobre foi ela. chagada, sim, ela foi chagada no seu coração, né? Mas claro, não tem como não ser devoto de Santa Rita, né? Mas eu também carrego esse carinho E especial antes do senhor me por Santa responder, Clara Papa da Leão Cruz. também é devota de Santa Rita, né? Claro que é. Olha, eu vou chutar uma bola aqui, não sei se vai dar certo, né? Mas eu até comentei com os nossos confrades que é bem possível que ele vá rezar a missa em Cássia esse ano, viu? Porque Santa Rita de Cássia esse ano é 125 anos, né, Verdade. Da sua da canonização. sua canonização. E quem canonizou Santa Rita de Leão Cássia? 13. Leão XIII. Leão XIII, né? E como prior da ordem, quase todo ano ele celebrava a missa de Santa Rita de Cássia em Cássia, né? Então eu estou torcendo para que ele esteja lá também, né? Imagina que coisa bonita, Leão XIII a canoniza há 125 anos atrás e agora Leão XIV vai lá para viver essa beleza, né, de Santa Vai Rita. ser Então, quem lindo. sabe, né? Vai ser lindo, mas a gente não sabe, né? Que pode acontecer, que já está aí, né, tão pertinho, né? Quem sabe? Mas então, voltando, né, à nossa pergunta original, eu acredito que Rita de Cássia para os dias de hoje, ela traz uma mensagem principalmente de humanidade, né? Porque nós estamos vivendo um tempo que nos perdemos humanamente. E eu não digo isso unicamente a respeito das tecnologias digitais, mas eu digo em torno dos nossos relacionamentos e de tudo que faz parte da nossa vida, né? Então hoje a gente tem cada vez mais pessoas fechadas dentro do seu mundo, do seu condomínio, do seu prédio, do seu emprego, pessoas fechadas também nas redes sociais, pessoas que se isolam, a quantidade de guerras que a gente vê espalhada pelo mundo. Então toda essa indiferença que tem afetado o coração da humanidade e que não é algo exclusivamente por conta das tecnologias digitais, né? Mas a indiferença ela tem tomado muito o coração do ser humano. E nesse sentido, Santa Rita de Cássia ela traz esse voltar para o ser humano, voltar para a pessoa e não lhe ser indiferente. Né? Santa Rita de Cássia, por exemplo, depois de ela ter entrado no mosteiro, finalmente, viva, conseguiu o que eu queria desde sempre, né? Ela poderia simplesmente se desligar de todo mundo, mas continuou na oração, rezando, pacificando, continuou atenta às dificuldades das pessoas próximas, dentro das condições da vida monástica, é claro, né, mas mostrando, expressando a sua proximidade. Então, acredito que Rita de Cássia, entre as muitas coisas que ela pode nos ensinar hoje, eu penso que uma dessas que nós deveríamos estar atentos é justamente, né, de dizer, olha, somos pessoas, né, somos filhos e filhas de Deus e precisamos nos amar e estar juntos, né, e estar próximos uns dos outros, né, porque esse é o desejo de Deus, né, isso que Deus quer de todos nós. Então essa é a nossa esperança e o nosso desejo e também a nossa fé, né, Muito em obrigada, Rita, viu, Frei? mulher de proximidade. Imagina, que isso. O senhor nos permite conceder uma benção final para as pessoas irem mais sossegadas agora para o seu descanso, né? Claro, claro. Eu agradeço, antes da bênção, só te agradecer mais uma vez, Kátia, e todos vocês que estiveram conosco, né? Eu vi que tem professoras, tem gente aqui de São É. José do Rio Preto também, né? Muito obrigado por vocês estarem Siga conosco. Que Deus o Frei abençoe, Maciel. tá? Qual que é o seu arroba, Frei? FR de Frei e Bueno, que é o meu sobrenome. Então, FR Bueno, sou eu, tô aqui também, sejam bem-vindos, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, Kátia. Então, Eu que vamos pedir agradeço. pela intercessão de Santa Rita a sua bênção, né? O Senhor esteja Ele está convosco, no meio de nós. pela intercessão de Santa Rita de Cássia, por nós chamada advogada dos impossíveis, Deus, que é todo-poderoso e Pai, derrame sobre vós e as vossas famílias a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada. Eu sei da Obrigado. dificuldade que às vezes é conseguir, né? Disponibilizar uma hora do seu dia, mas foi uma aula. O senhor tem muito a questão pedagógica na sua fala, né?
professor reconhece professor, né? Consegue explicar, Sim, facilitar o entendimento. E permanece o meu convite, que eu tenho umas ideias muito aí, já ando indicando para obrigado. o Fregia, dividir com você também, para a gente fazer alguma coisa que a gente é muito sedento de informação. Né? Nós Uhum, precisamos ter mais informações e eu acho que é uma oportunidade muito boa. É o momento que estamos vivendo de aprender, né? A partir também do que Santo Agostinho deixou, que é tão atual. Ah, não, mas ele viveu. Não, o que ele escreve é muito atual. Obrigada, viu, Frei? Eu totalmente. vou, eu vou Obrigado. retirá-lo da live depois que o senhor terminar de falar, porque eu tenho uns recados, não vou ficar perturbando o senhor. Tá bom. Então, mais uma vez, Kátia, obrigado, muito obrigado, pessoal que esteve conosco. Deus abençoe, foi um prazer. E quando for necessário, que precisar, à tua disposição. Amada Beijo para Ritinha todos também vocês, está à Deus sua abençoe. disposição. Sempre que o senhor precisar, Muito, só chamar. muito obrigado. Tchau, Tchau, tchau. gente. Tchau, tchau. Deus Amém. abençoe. Bom, gente, terminamos a nossa live. Mais um recado importante. A nossa live de amanhã vai ser às 18 horas. Então, prestem atenção, tá? Não adianta nada aparecer às 20 horas, que não vai ter ninguém aqui. Vai ser às 18 horas. Por que às 18? Vai ser com o Frei Jean. Glória a Deus. E Frei Jean só pode às 18, porque às 19h30 ele tem missa, depois tem novena e depois tem procissão. E aí, né, eu fui ali, ó, pode nesse horário, só pôde às 18. Então, amanhã, às 18 horas, vamos conversar com Frei Jean, vai rezar com a gente. Então, não podíamos terminar esses 22 dias se pelo menos um dia ele não rezasse com a gente, né? Então, amanhã, às 18 horas, certo? No domingo, nós temos um outro padre, o Padre Sandro, que é de uma paróquia lá de Minas Gerais. Também é um padre, é uma paróquia de Santa Rita, ele fala muito bem sobre Santa Rita. Na segunda, vamos ter o Padre Abimar, se tudo der certo com a internet, que é lá do Santuário do Rio de Janeiro. E dia 20, a última live vai ser com o Padre Luiz Erlindo, editor Ave Maria, autor, entre outras obras, dos 9 meses com Maria. Dia 21 nós não vamos ter live, mas vamos ter um momento de oração gravado, que eu vou disponibilizar para vocês. E dia 22, né, o último dia dos 22 dias com Santa Rita, eu vou estar lá em Curitiba, no Santuário de Santa Rita de Castro, o dia inteiro. Então vai ser o dia inteiro divulgando vídeo, oração, novena. Então o tempo todo vai ter conteúdo de Santa Rita, povo rezando, o povo na procissão, o povo comendo pastel, o povo entregando rosas. Vai ser o dia inteiro de Amada Ritinha para vocês. É só clicar na Amada Ritinha, dia 22 que eu tô lá, tá bom? Deus os abençoe, tenham um excelente descanso. E amanhã, não esqueçam, hein? Não fale que eu não avisei. Amanhã o nosso encontro vai ser às 18 horas. Quem não puder participar às 18 horas, vai ficar gravado, tá bom? Um beijo, um abraço a todos e até amanhã. Tchau, tchau.